Abençoada tarde, abençoado dia para você. Como é que vocês estão nesse dia, nessa oportunidade, nessa live? Gente, hoje é a 12ª live. Eu estou assim muito feliz pelos resultados que as pessoas estão me mandando no meu direct. Muita gente falando da nossa live, muita gente sendo curado, dando muito insight, virando a chave. E isso realmente não tem preço, não tem preço. Hoje é a nossa 12ª live. Nós estamos falando aí um desafio de 21 lives, serão 21 dias. Deixa eu te falar, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou nessa live. Não vai, não pode, não tem como. Eu quero também te fazer um convite todo especial. Veja só, nós temos um grupo de transbordo no WhatsApp. Você que ainda não faz parte desse grupo, me avisa aqui, ó, me coloca no grupo de transbordo. Por quê? Porque ali, toda live, a gente manda material de apoio, sabe? A gente manda teste. Não, é muito bom, é muito bom. Deixa eu te falar. Para toda mudança de mentalidade, para toda... Quando cai a tua ficha da sua verdadeira identidade, essa que Deus nos deu, em Gênesis 1:26, é um processo, gente. É um processo. Você tem que entender que há muitos bloqueios. Você tem que entender que há muitas crenças limitantes até o dia de hoje. Por isso que nós estamos nesse desafio de 21 dias. Para quê? Para desbloquear tudo. Para que você chegue a cada dia você chegue no final do dia e fala: gente, eu consegui desbloquear algo mais. Eu estou mais perto dessa identidade que o Senhor me deu. E hoje... Boa tarde, Thaísa. Boa tarde, você que está aí nesse Instagram. Boa tarde, você que está no nosso YouTube. Boa tarde, você que está no Facebook. Nós transbordamos de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Então, assim, você não tem do que reclamar. Em qualquer lugar, em qualquer plataforma, você vai ver e ouvir essa live. Eu também quero te fazer um convite todo especial, você que está aí. Manda essa live para outras pessoas. Coloca aí o aviãozinho, manda para outras pessoas. Porque existem pessoas que precisam ouvir sobre a identidade. Existem pessoas que estão dentro de prisões emocionais. E muitas vezes, quando você manda um aviãozinho para essa pessoa, quando você compartilha a live com essa pessoa, você sabia que você pode estar ajudando a desbloquear muita gente? Então faz isso, não perde tempo não. Bora! Um like e manda para todo mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto, de uma crença limitante. E essa crença, ela é instalada, veja só, essa crença ela é instalada em muita gente. O assunto hoje é um assunto bem profundo e com uma porcentagem muito grande de pessoas que vivem essa identidade moldada. Muitas pessoas vivem na sobrevivência, não é numa vida abundante, como disse Jesus, não. Muitas, presta atenção, nessa live hoje, muitas pessoas estão sobrevivendo. E o assunto hoje vai ser cura de autoimagem. Cura de autoimagem. Você que está aí nessa live, abençoada tarde para você. Você que está aí no nosso Facebook,
no nosso YouTube. Seja muito, muito bem-vindo. Autoimagem. Mas o que é autoimagem? Uma definição muito boa. Eu quero que você entenda sobre esse assunto e que você possa virar a chave de uma vez por toda nesse momento. O que é autoimagem? Autoimagem é como você se enxerga. Como você se enxerga. Não é um enxergar só do lado de fora. Veja bem. Autoimagem está relacionado ao lado de dentro. É uma percepção interna que a pessoa tem do quê? Da vida. Para que você entenda. Problemas com autoimagem, ela muitas vezes é adquirido com a história de vida. Muitas vezes acontece isso quando você é uma criança, na adolescência ou mesmo na vida adulta. A pessoa, ela se enxerga por dentro de uma forma que não é a idêntica, não é a original dela, não é uma identidade original dela. Ela se enxerga, presta atenção, o que é uma autoimagem? É uma coisa você pegar um espelho, colocar o espelho na tua frente. Quando você olha para aquele espelho, você está olhando o lado de fora. Não é verdade? Você está olhando o quê? A sua imagem de fora. Nós estamos falando de uma imagem interna. Interna. E o que acontece quando essa imagem interna, ela está distorcida? Ela está distorcida. É uma imagem que eu mesma, olha, autoimagem. É uma imagem que você mesmo coloca a si próprio. É uma rotulagem que você mesmo se coloca. Mas como assim? Eu mesmo me coloco, eu me rotulo, uma autoimagem desequilibrada, uma autoimagem de crenças limitantes daquilo que eu passei na minha vida, de feridas, de acontecimentos. Sim, sim. Gente, tem pessoas, presta atenção nisso, tem pessoas que determinada história de vida dela, o que ela passou durante todo o processo de vida, o que falaram a respeito dela, o que fizeram com ela, quais foram os desafios dela, quais foram os desafios dela que ela não conseguiu simplesmente resolver. Ela não conseguiu ressignificar. São muitas e muitas coisas. E quando a pessoa não consegue ressignificar algum trauma, algum acontecimento, algum desafio muito importante, ela pega aquilo para ela. Ela pega aquilo para ela. E quando ela pega aquilo para ela, ela veste essa identidade, ela se veste assim, de, sei lá, falta de merecimento, ou a pessoa não... Como que ela se enxerga? Ela se enxerga o quê? Uma derrotada, ela se enxerga que ela não tem merecimento. Como que ela se enxerga? Que ela não consegue nada, que ela é burra. Eu tô dando exemplo. Como é que a pessoa se enxerga? Como é que a pessoa se enxerga? Como é que essa pessoa se vê no interior? A autoimagem, ela pode estar muito distorcida da tua realidade. E qual é a realidade? Essa que o Senhor diz quem somos. E quando a pessoa, ela tem essa autoimagem distorcida, ela se sente muito pequena,
ela se sente insignificante, ela se sente que não dá conta, não faz nada, não consegue dar um passo. Deixa eu fazer uma perguntinha para você que está aí nessa live hoje. O que você pensa ao seu respeito? Pergunta forte essa, hein? O que você sente? Qual é o teu sentimento ao teu respeito? Quando você olha para você mesmo, quando você para e olha para você mesmo, o que você sente a teu respeito? O que você acha que você é? Fala. Isso é uma introspecção para que a gente possa saber, através do autoconhecimento, quais são a autoimagem que nós estamos fazendo de nós mesmos. Se você entender isso, porque muitas pessoas, elas estipulam nelas mesmas, por causa da vida mesmo, dos acontecimentos, das crenças, a gente tem falado muito sobre isso, mas ela estipula aquele rótulo nela, quando ela se olha, ela se sente aquilo. Só que hoje eu quero dizer para você que você não é isso que você está pensando negativamente da sua própria vida. Pelo contrário, você pode muito mais. Você sabe aquele tipo de pessoa que fica se sabotando? Você já viu pessoa assim, que se sabota em tudo? Essa é a imagem que ele se vê. É uma imagem que a pessoa se vê. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, não, depois eu faço, segunda-feira eu começo. Você sabe esse tipo de pessoa? Ela está impregnada com o quê? Com crenças limitantes. E para ela, essa pessoa precisa fazer um autoconhecimento, saber qual é essa crença que está deixando a pessoa ter essa autoimagem que não é boa. Porque ela se sente assim. Ela se vê assim. Você está entendendo a importância da gente, quando a gente olhar para dentro, a gente ter uma imagem que Deus nos diz quem nós éramos, e não essa imagem que a gente se imputou. Gente, a autoimagem é tão importante, quando a gente chega no espelho mesmo, não para se olhar por fora, porque tem uma coisa também importante. A autoimagem, a interna, fatalmente, você vai transpor isso para fora. O que é de dentro vai para fora. E muitas vezes, quando a pessoa olha nesse espelho, ela se vê uma pessoa, um exemplo, uma pessoa derrotada. Uma pessoa derrotada, como que ela age? Como que é o comportamento dela? É uma pessoa que se sente forte, você vê até pela imagem. Olha só como é importante a gente ter essa clareza sobre a sua autoimagem, aquilo que vem de dentro mesmo. Porque as coisas, gente, as coisas não começam de fora para dentro. Não começa de fora para dentro. Essa transformação, ela começa de dentro para fora. E a primeira coisa que nós temos que aprender é o que? Além de renovar a nossa mente, é fazer uma introspecção. Como é que eu me enxergo? Como é que você se enxerga? Eu quero fazer essa pergunta para você que está aí nesse Instagram hoje, nesse YouTube e nesse Facebook. Como é que você se enxerga? Você se vê como? Eu tenho um capítulo da Bíblia aqui que eu adoro. São dois, na verdade, porque a gente está debaixo de palavra. Tudo
tudo que a gente faz é debaixo da palavra. Por quê? Porque minha identidade original foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu. Foi o teu pai que te deu. Então, nós estamos debaixo de palavra. E hoje nós vamos terminar essa live entendendo que essa tua autoimagem que você faz ao teu respeito não é a imagem que Deus te deu. Salmos 139. Olha o que está escrito em Salmo 139, ó. Olha só que coisa mais linda quando fala da imagem que Deus fez de nós, formada de modo admirável. Gente, em Salmo 139, o Senhor fala que a gente foi formada de um modo admirável. Admirável. Muitas vezes você está olhando só derrota a teu próprio respeito, né? Uma pessoa fraca, uma pessoa derrotada, uma pessoa que não dá conta mesmo, uma pessoa que fica aceitando relacionamentos tóxicos, uma pessoa que não tem sucesso em nenhuma área da vida, não consegue ter prosperidade, não consegue até aquele autocuidado externo, não tem força nem para isso, não tem força nem de se cuidar, até fisicamente, gente. Até fisicamente. Existem pessoas que não conseguem decidir se cuidar. Ela não consegue. Você vê o que é a mente da pessoa. Ela não consegue tomar uma resolução. Por quê? Por causa da autoimagem. Por quê? Como ela se vê. Outro capítulo da Bíblia, 2 Coríntios 3,18. Presta atenção nisso. Está escrito aqui, ó. Transformadas ao contemplar o Senhor. Gente do céu. Presta atenção nisso. A autoimagem, ela não começa simplesmente na aparência, aquela coisa de fora. Como eu falei para você, a autoimagem, ela começa através de uma revelação. A revelação de Deus, a revelação do Pai. Isso é muito lindo. Isso é tão lindo quando nós entendemos que nós somos criação viva, que nós somos amados, amadas, nós somos separadas por Deus. A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 1:26, você é a imagem e semelhança do Senhor. Então governe. Gente, o Senhor está dizendo para mim e para você, governar. Governe a própria vida. Governe. Olha para você e diga, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Governe as suas emoções, governe as suas vontades, governe o seu corpo físico. Governe. Quando eu dei um exemplo que a pessoa fica, ai, não vou treinar agora, não vou fazer essa dieta, não vou cuidar da minha saúde, não. Gente, se o Senhor está dizendo para você nessa tarde, governe, você está esperando o quê? Quando o Senhor fala, né? O que você está se enxergando? O que você está vendo em você? Que está te autodestruindo? Porque quando nós temos uma autoimagem distorcida, aquela autoimagem que não provém de Deus, ela está distorcida. É pela tua história de vida? Sim, é pela minha história de vida. É pelos traumas? Sim. É pelas dores? Sim. É pelas feridas? Sim. Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Hoje nós precisamos entender que, como diz a palavra, quando Deus fala, você foi formado admiravelmente. Gente, quando o Senhor fala que você não é isso, muita gente, eu conheço pessoas que se punem
Se punem mesmo diariamente. Não conseguem sair de uma prisão emocional aonde não se sente boa bastante. A pessoa não se sente, ela não tem, sabe, aquela força de sentir que ela pode, que acontece, que... Gente, tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas com falta de merecimento. Acha que não merece nada. Tem muitas pessoas que vivem no vitimismo. Tem muitas pessoas que não conseguem perdoar o outro. Tem muitas pessoas que não conseguem sair do lugar. Deixa eu te falar. Qual é a sua autoimagem? O que você enxerga? O que você está enxergando em você mesmo? Você está se vendo uma pessoa forte? Uma pessoa que diz assim, quando o Senhor diz pra gente assim, ó, não temas, eu sou contigo. É essa imagem que você tem que ter. Não é essa imagem de rejeição sofrida, relacionamento frustrado, erro cometido, padrão não alcançado. Não é essa. Não é essa imagem que você tem que ter isso de você. Ai, meu Deus, eu já fui muito rejeitada. Essa imagem que eu vejo, eu sou muito rejeitada. Ai, não, eu sempre tive um relacionamento frustrado, me frustro muito. Não é essa imagem que você tem de você? Quando é que você vai mudar esse padrão? Fala pra mim. A paz do Senhor, abençoada tarde, Bispo Paulo Fila. Seja bem-vindo nessa live. Seja bem-vindo você nessa live. Hoje nós estamos falando de um assunto muito importante. Isaías 43:4 diz assim, ó. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Precisa de mais alguma coisa? Fala pra mim. Sério, precisa mais de alguma coisa? Não precisa de mais nada. Nós estamos debaixo dessa palavra de Isaías 43:4. Quando o teu pai diz, você é preciosa, você é uma pessoa preciosa para ele. Vira essa chave hoje. Que você possa ter essa clareza hoje. Você não tem imagem distorcida por causa do que você passou na vida. Passou, deixa para trás. Toma um posicionamento hoje. Abrace o que você é hoje. Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa valente. Você é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Vamos redefinir essa tua identidade hoje? Vamos redefinir, por favor. Pergunta para você mesmo sobre essa tua autoimagem. O que você pensa ao teu respeito? Fala. Quando você se olha e diz, eu penso isso a meu respeito. Tudo que for negativo, tudo aquilo que você não conseguiu redefinir, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te mantém numa gaiola, numa prisão, ela com cadeado, tudo aquilo que está na tua mente, você não consegue se libertar. Tudo aquilo que de vez de colocar para frente, coloca para trás. Tudo aquilo que te faz tomar decisões erradas, estar em mesas erradas, estar em ambientes errados, estar entre amigos errados, estar entre pessoas erradas. Deixa eu te falar uma coisa. Até quando você vai continuar nisso? Até quando
Quando é que você vai parar e tomar uma decisão? Gente, a vida é feita de decisões. Tome uma decisão. Hoje você está saindo dessa live curado, curada. Porque você deve ter entendimento de quem você é, na verdade, para Deus. Qual é o problema maior do que o teu Deus? Fala para mim, qual é o problema maior? Por que esse sofrimento interno? Por que essa dor interna? Por que esse choro que não... Esses hábitos, essa frequência que não consegue sair? Por quê? Você quer que eu te fale hoje? Porque você não tomou uma decisão. Abençoada tarde, você que está aí nesse YouTube. Muita gente entrando pelo YouTube. Deus abençoe. Você que está no Instagram, você que está no Facebook. Compartilha essa live. Compartilha esta live. Você vai sair daí quando? Quando? Quando que você vai tomar uma decisão? Quando? Nós estamos aí num desafio de 21 dias. E todo dia nós estamos falando aqui sobre identidade. Identidade de Deus, identidade que o Pai te deu. Mas nós precisamos limpar muita coisa. Nós precisamos entrar nesse processo, nessa caminhada. Gente, eu estou nessa caminhada. Nós estamos aí a mais do que... Hoje é a 12ª. Gente, nós estamos mais do que a metade. Quanta coisa já caiu, sabe? A minha ficha, a minha chave virou. Eu falei, Senhor, desbloqueou. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. Decida hoje. Decida hoje. Decida vestir essa capa de vida abundante, de uma pessoa saudável, de uma pessoa viva. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. Muito, muito. Josué, antes de entrar lá na Terra Prometida, mandou uns homens dele, um soldado dele, né? Olha o que é problema de autoimagem, gente. A pessoa enxergar aquilo que tá dentro dela. Ele pediu lá para os espias entrarem naquela terra para ver o que estava acontecendo antes deles entrarem, né? Os espias voltaram e disseram assim, nossa, é muito difícil, nós sentimos como um gafanhoto, vamos ser todo mundo morto, porque eles eram grandes, eles eram enormes. Gente, eles voltaram com tudo negativo. Josué não aceitou aquilo. Por que ele não aceitou aquilo? Porque ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia que é a identidade dele. É isso que você precisa entender nessa live no dia de hoje. Você precisa tomar posse daquilo que você é. Você é imagem e semelhança de Deus. E quando aqueles homens vieram falando isso, Josué olhou e falou assim, não é possível. Não é possível. Olha como que é a mente desses soldados. Olha o que eles enxergam. O problema maior do que é. Quem é que nós servimos? Quem nós somos? Quem nós somos? Filhos do Deus Altíssimo. E Josué foi para a luta. E ele conquistou a terra. Aquela terra que o Senhor já tinha dado. Autoimagem. Como é que você se enxerga? O que você vê em você que precisa melhorar? Eu até vou melhorar essa frase. O que você enxerga em você que precisa ser transformado? Quais são as dores? O que é que tá pegando? Quais são os traumas? Fala pra mim. Vamos dar um passo aí? Vamos primeiramente aceitar a sua identidade, depois vamos trabalhar tudo isso? Estamos trabalhando aí nesses 21 dias? Eu quero profetizar na tua vida nessa tarde. Que o Senhor venha abrir os teus olhos. Que Ele abra os teus olhos espirituais. Para que você enxergue. Quando você olhar para dentro,
você possa ter uma autoimagem de guerreira, de guerreiro, de uma pessoa forte, de uma pessoa abundante, de uma pessoa que é chamada à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa escolhida, separada. Uma pessoa que o nosso Deus diz, você tudo pode em mim. Esta é a tua autoimagem. Quando você olhar no espelho e você se perguntar internamente quem eu sou, aí você diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você que está aí, eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite maravilhoso e você não pode perder. Quinta-feira agora, quinta, dia 26, às 7 horas da manhã, eu estarei fazendo uma live. Gente, uma live, nada mais, nada menos, com a Ana Lucchini. Eu quero te convidar para assistir essa live. O tema é forte demais. É um tema que vai explodir a tua mente. Filhas, não órfãs. Preste atenção nessa frase. Filhas, filhos, não órfãos. Eu te convido, quinta-feira agora, 7 horas da manhã, pelo YouTube, está aqui na descrição. Gente, o link está aqui nessa descrição. Acessa o link. Já deixa ativado lá para você não esquecer. Manda para muita gente. Manda para muita gente esse link. Quinta-feira. Vai ser tremendo. Eu espero por você. Deus te abençoe. Seja forte. Seja corajoso. Você tem uma identidade. É uma identidade de filho.